Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos aí mais uma aula de experimentação, né? E hoje vamos tratar aqui da correlação. Finalmente acabamos a NUVA, né? Então agora vamos trabalhar correlação e na sequência, na aula de amanhã já, vocês já vão ver regressão, uma linkada à outra. É uma correlação, já diz, né? O nome já diz, verifica se existe relação entre duas variáveis. Então é para isso que serve uma relação, uma correlação. Então observem que nós temos aqui um gráfico de dispersão. Nós não temos um modelo embutido ainda. Se a gente tiver um modelo, a gente vai estar fazendo uma regressão. Então nós estamos falando de um gráfico de dispersão, né, muito utilizado para representar as correlações. Vamos ver que a correlação é necessária para que na sequência possamos fazer a regressão, tá bom? Não há modelos de regressão, muito embora a gente já faça direto nos programas estatísticos, não há a necessidade, não é coerente fazer um modelo de regressão quando não há correlação, ou seja, não há relação entre duas variáveis, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, tá bom? Em caso de dúvidas, vocês sabem, me procurem, tá? Sempre questionem, porque é muito importante que haja a participação de vocês, para que vocês aí fiquem sem dúvidas, tá bom? Então, quando que a gente utiliza correlação? Tá? A gente poderia até fazer um quadro de todas as estatísticas que a gente viu até aqui, né? Mas vamos lá. Quando a gente tem duas variáveis e elas são contínuas, tá bom? Nós utilizamos aí o modelo de correlação. Então, por exemplo, eu tenho altura e biomassa, altura e diâmetro, peso e circunferência do animal, né? Então, circunferência na abdominal aí do animal. Então, eu tenho várias variáveis dentro da agronomia, né? Dentro das ciências agrárias, em que a gente tem variáveis contínuas e que nós gostaríamos de verificar se existe relação entre elas. O que significa relação, né? Significa que existe relação entre duas variáveis. Por exemplo, normalmente, quanto maior, né, o indivíduo, maior o quê? O peso desse indivíduo. Você concorda? Então, maior, né, o indivíduo, maior a altura. O que eu tenho, né? Uma relação aí que seria, né, algo, né, em torno aí de maior peso. Então, eu tenho uma relação positiva, tá bom? Podemos pensar agora em carros, né, ou em motos. Quanto mais potente, né, a sua moto, o seu carro, maior é o consumo, ou seja, menor a quilometragem por litro que esse seu veículo faz. Então, quanto maior a potência, menor, né? Aí aqui eu estou colocando já uma reta, isso já é uma regressão, tá? Então já está errado. Então vocês esquecem isso aqui que eu desenhei, né? A gente tem mania de desenhar aí. Então a gente teria aí um gráfico de dispersão. Dispersão são os pontinhos, tá bom? Se identificarmos essa relação, já disse para vocês lá no nosso primeiro slide, se identificada a relação, aí sim a gente cria um modelo. E aí, quando a gente cria um modelo, a gente vai ter a reta, que é a aula subsequente, que é a de regressão. Vocês vão ver que a atividade é até a mesma, tá? Para que vocês vejam como é que a gente conduz, né, esses dados dentro de um experimento, tá bom? A correlação é sempre representada pela letra R, tá? Então, nós temos aí o R para representar a correlação e a regressão a gente representa por R ao quadrado, tá bom? Então, o R da correlação, o R ao quadrado da regressão, tá? Da próxima aula. Vamos para a prática, vamos parar aqui, né, de lenga-lenga e vamos ver o que a gente quer realmente dizer. Temos aqui 4 dados. Para quem não lembra, né, do planos cartesianos, a gente poderia plotar essas variáveis da forma como se eu estivesse representando o xy, tá bom? Então, por exemplo, aqui para x igual a 1, para x igual a 1, y igual a 1. Então você teria isso, né? Para x
igual a 1, y igual a 1. Isso representaria exatamente o primeiro ponto. Para x igual a 2, y igual a 2. Tá aí. Né? Então, o y está representado, é o que vai para cima, e o x é o que está na horizontal. Tá bom? Para x igual a 2, tá aqui, ó, para x igual a 2, eu tenho também um y igual a 3. Então, eu estou representando este ponto. Tá bom? Então, a coordenada cartesiana representa um ponto. Então, uma coordenada cartesiana, xy, ela representa exatamente um ponto. Mas, Ailton, são dois valores. Sim, o valor de x e o valor de y. Isso está dentro da matemática básica. Tá? Por isso que a gente fala que as bases da matemática têm a ser muito bem consolidadas, para que a gente chegue aqui na estatística sem nenhum problema. Então, para um x de 3, nós temos um y de 6. Está aqui. Existe relação entre a quantidade de adubo aplicada e a biomassa foliar? Você tem aqui que o y é a variável dependente, né? É a dependente, e o x é a variável independente, tá bom? Então, olha só, à medida que eu aplico a quantidade de adubo, eu tenho uma modificação na biomassa foliar, então, e não o contrário. Tomem muito cuidado com isso, tá? Às vezes vocês confundem isso, e principalmente na regressão. Se você inverter quem que é dependente e independente, embora o seu modelo, né, ele vai dar um resultado similar, você vai conseguir calcular um pelo outro, você tem que tomar cuidado porque quem é dependente é o y. Então não faz sentido dizer que a biomassa foliar vai modificar a quantidade de adubo produzido. Não faz sentido biológico isso, né? Então não faria sentido dessa forma. Então, de forma que a biomassa foliar é a dependente. Vamos continuar. Nós podemos calcular, só olhando para o x, só para os valores de x, 1, 2, 2 e 3, a média. E também, né, o desvio padrão. Então, nós temos que a média é 1 mais 2 mais 2 mais 3, 2 mais 2, 4, mais 3, né, mais 3, 7, mais 1, 8. 8 dividido por 4 daria 2. E o desvio padrão de 0,816. Vocês sabem fazer isso aí já, né, não precisa ficar aqui martirizando e esforçando sobre isso. E nós temos aí o y também, né, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, mais 6, 12, dividido por 4, valor de 3, com um desvio padrão de 2,16. Tá, até aí nenhuma novidade. Isso aqui vocês conseguem fazer tranquilamente. Então vamos direto, como é que eu calculo o R? Né? Vamos calcular o R? O R é dado por R é igual a 1, né, sobre N menos 1. Qual que é o N? N é igual a 4. Ó, você tem 4 pontos. Então, você tem N igual a 4. Então, você tem 4 coordenadas cartesianas. Então, você tem aí, né, R seria 1 menos 4 menos 1. Tá, até aí tudo bem, né, Ailton? 1 sobre 3, beleza. Que multiplica, tá bom? O somatório de cada uma das coordenadas, né? Olha para isso aqui, pessoal. Você lembra o que é isso aí? Né? O que é isso aí? Isso aqui nada mais é do que o Z. Lembra lá quando a gente trabalhou o valor de Z lá na estatística básica? Né? Então, o valor de Z está aí, pessoal. Ó, o mesmo valor de Z. Caramba, Elton, vai acumulando. Estatística é isso, pessoal. É o acumulado de conhecimento. O que é esse, né, esse valor? Olha aí, o xi aqui é 1, né? O x1, né, é 1. Menos a média, qual que é a média? 2. Então seria 1 menos 2 dividido por 0,816, que multiplica, né, 1 menos 3, estou fazendo do primeiro ponto, tá? Você teria que fazer de todos aí, dividido por 2,16. Então você multiplicaria isso aí, você teria então o primeiro para o primeiro dado. Você tem que fazer para o segundo, para o terceiro, para o quarto e depois somar tudo. Depois que você somar tudo, você multiplica por 1 sobre 4 sobre 1, menos 1. Por quê? Porque isso aqui é o N, tá bom? Então, olha aí, ó, mostrando na prática, sem muita,
né? Ah, Elton, mas vou mostrar realmente como é que faz, de ponto por ponto. E na atividade nós vamos fazer com 10 pontos. Poxa, Elton, é muito número, pessoal. Mas vocês vão ver que existem formas de fazer isso mais rápido utilizando o Excel, tá bom? Na nossa aula prática. Então vamos lá, ó. 1 menos 2 relacionado ao primeiro ponto, 1 menos 3 relacionado ao primeiro ponto y, 2 menos 2, 2 menos 3 e assim sucessivamente. Então nós temos aí, né, este aqui, ó, 2 menos 2 e 3 menos 3 para o terceiro ponto, 3 menos 2 e 6 menos 3. Observe uma coisa muito importante, tá? É muito importante que você note que é sempre o xi menos o x barra. Aqui, ou o yi menos o y barra. Y barra é a média e o x barra é a média. Por que é importante você notar isso? É importante você notar isso porque aqui a ordem dos fatores alterna, né? Altera os produtos. É importante lembrar que a média é sempre o último número aqui, porque se você inverter, você vai aí fazer com que um número positivo se torne um número negativo. E qual que é a importância disso? Você vai notar que cada uma dessas coletas, cada um desses valores, ele tem uma influência. Eu consigo observar a influência de cada ponto, né, no valor de R, no valor da correlação. Nós vamos ver isso aí, tá bom? Então, calculando, nós temos aí um R de 0,946. É importante notar que a maior correlação, tá bom? A correlação ela varia sempre de menos 1 é o valor máximo, a 1. Então, o valor vai daí até aí. Elton, eu achei uma correlação de 1,2. Você está errado. Isso aqui que você calculou está errado. Já é um indicativo que você fez algo errado. Tá bom? A correlação vai no máximo de menos 1 a 1. Não existe correlação de menos 1,5 ou menos 1,7. A correlação vai de menos 1 a 1, tá bom? Fica muito claro isso para vocês, tá? Então não há como a correlação variar mais do que isso. E aí nós temos que qual é a contribuição de cada zx1 e zy1 nisso? Observe. Nós temos aqui nessa reta em verde a média de x. Pode ver que ela está em cima do 2, porque a média de x, né, a x barra, era igual a 2. E a y barra é igual a 3. Então eu vou traçar uma reta aqui também. Beleza? Então nós temos aí a reta, né, o nosso ZI. Temos o intervalo de confiança, né, só colocando aí para você, e o intervalo de confiança também calculado. Temos os nossos dados. Cada um dos nossos dados. Então vamos olhar para a contribuição de cada um dos valores dentro, né, desses valores para o R. Observe a contribuição daquele ponto ali para o R. Vamos olhar para esse ponto. Bem, Ailton, esse ponto é o 1/1, é 1 por 1, né? É a coordenada 1, 1. Ele, 1 menos a média de x dá um número que a média de x é 2, né? Então dá um número negativo. Eu não vou colocar nenhum valor, beleza? Então, ó, vamos olhar para isso aqui. Então nós temos que o zx1 aqui, do zxi, nesse caso que é o zx1, que é o primeiro coordenada, ele é negativo. Beleza? Ele vai multiplicar o zy1. O que é o y dele? 1. 1 menos o y barra, que é 3. Isso dá quanto? 1 menos 3 dá um número negativo também. Então você não está importando se é o valor 2, 3, 4. Não, eu estou só olhando para você, eu quero te falar qual é a contribuição daquele número. Então, ele é um número também que deu negativo. Negativo vezes negativo é o quê? Positivo. Então, esse ponto contribui positivamente para o valor, tá, de R.
Tá seguro disso? Sim, estamos seguros disso, tá? Observamos que nós fizemos aí a contribuição do ZXi e a contribuição do ZYi. Observamos que ela é negativa e negativa. Quando multiplicamos isso, temos uma contribuição positiva. Olha para esse ponto aqui. Esse ponto tem alguma contribuição para o R? Ué, professor, deixa eu ver. Não, ele não tem nenhuma contribuição. Por quê? 2, que é esse ponto aqui, tá? Ó, é essa coordenada aqui, ó. 2 menos 2, 0. Então, 0 é 0. E 3 menos 3 também é 0. Ele não contribui de nenhuma forma para o R, porque 0 vezes 0 é 0, né? Então, ele não tem uma contribuição, e 0 multiplicado por qualquer número é 0, tá bom? Então, a contribuição desse ponto é nula, tá, pessoal? Da mesma forma, a desse ponto aqui também vai ser nula. Por quê? Porque ele está em cima de uma das médias. 2 menos 2, 0. 0 multiplicado por qualquer número é 0. Então, a contribuição desse número aqui também é 0. E desse aqui? É só você olhar. Vamos olhar para ele. 3 menos 2, nós temos aí que é um número positivo. E, né, que é esse aqui que a gente está olhando agora, tá bom? E 6 menos 3, que aí eu estou olhando para o ZY4, né, que é o quarto, é positivo também, que dá 3. Então, a contribuição daquele ponto também é positivo, porque positivo vezes positivo continua sendo positivo. Observando agora, né? Então, mostrando que é positivo porque vão na mesma direção, ou seja, negativo e negativo, aquele ali que multiplicaria daria um número positivo. Mas vamos olhar para esse ponto aqui. Ah, Elton, mas isso aí não estava, mas eu quero exemplificar para vocês. Olha para cá. Esse ponto é o quê? Ele é, né? Eu vou colocar ele aqui, ó. Ele é o XY dele. Ele tem um X de 1 e um Y de 6. Presta bem atenção. 1 menos 2, o que é esse 2 aqui? É o x barra, dá menos 1. Então, o primeiro valor dele aqui é negativo. E o segundo, 6 menos 3, dá um valor o quê? Positivo. Negativo vezes positivo dá negativo. Então, a contribuição desse ponto, se existisse esse ponto, para o R é uma contribuição negativa, porque eles têm direções opostas, como eu mostro. Uma é uma direção negativa e a outra na direção positiva. Então, como ele tem diferentes posições, ele contra direções opostas, ele contribui negativamente, tá bom? Bem, e qual a hipótese nula e alternativa desse teste? Tá bom? Falei, não falei de estatística, né? Estamos falando até agora só de R. Mas a gente tem que verificar se esse R é significativo ou não. A hipótese nula, né, é de que o R é igual a zero, ou seja, não existe nenhuma relação entre a variável y e a variável x. Então, não existe relação, tá? Não existe relação entre y e x, tá bom? Em outras palavras, o R é igual a zero, tá? Então, e a alternativa, que o R é diferente de zero. Então, nós temos aí que ela pode ser positiva, ou seja, à medida que eu aumento, o aumento no x gera um aumento no y, tá? Ou eu posso ter que um aumento no x gera uma redução no y. Todos os dois casos, a hipótese nula de que R igual a zero é quebrada. Tá bom? E como testamos isso? Testamos isso através de um teste estatístico T, tá? Em que T é calculado, neste caso, para a correlação, R que multiplica n menos 2 dividido por 1 menos r ao quadrado. O r nós já aprendemos a calcular, como vocês podem ver aqui na fórmula, né, nesta grande fórmula que está aqui em cima, né, pessoal? Então nós temos aí o r, calculado o r,
nós só precisamos jogar lá na fórmula. Então vamos lá, vem comigo, presta atenção, o R é de 0,946, jogamos lá 0,946, que multiplica 4, que é o número de pontos, 4 pontos, menos 2, dividido por raiz quadrada de 1, menos R ao quadrado, que é 0,946 ao quadrado. Colocando isso tudo, encontramos um T aí de 4,082484. E agora? E agora, Elton, o que fazer? Tá? E agora nós olhamos então na tabela. Para 4 graus de liberdade, tá? Para 4 graus de liberdade, peraí que tem um erro aqui, né, pessoal? Não é 4 graus de liberdade, eu tenho n igual a 4, tá bom? Para, na verdade, 2 graus de liberdade, é isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui na fórmula do R. Para 2 graus de liberdade, desculpa, ignora, teve um erro aqui, tá? Esse quadradinho é para estar aqui, ó. Então nós teríamos aí um valor de 3,4027. 4,3027. Nossa, pessoal, desculpem, dois erros seguidos, é difícil, hein? 4,3027, tá? Então, é esse valor em que nós estamos aí buscando. Então, só olhar, esse valor aqui é maior ou menor do que o T? T tabelado é menor ou maior do que o T calculado, tá? Então, ele é menor. Se ele é menor, tá? Então, se ele é menor, nesse caso, nós temos então que nós ficamos com a hipótese, né? A hipótese H0, ela continua válida, tá bom, pessoal? Então, nós não rejeitamos a hipótese nula, ok? Nós não rejeitamos não rejeitada, tá bom? Por quê? Porque o valor tabelado, tá? Ele é maior do que o valor calculado, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Né, esse aqui é a fórmula para que a gente calcular o exato valor, tá, de T, a probabilidade de T para esse valor, né, encontrado para 2 graus de liberdade, tá bom? Então a gente calcula dessa forma no R, tá? Só para a gente saber aí, para quem algum dia quiser fazer, utilizar o R na linguagem de programação, tá? Então, cuidado, o T oscila com o N amostral, como vocês podem ver, e com o R, tá? Olha aqui, ó, nós temos que o T ele é muito sensível ao N amostral, de forma que quanto maior o N, normalmente maior o T, tá bom? Então, maior o N, maior o T, tá bom, pessoal? Dá para ver isso nitidamente. E também com o R, tá? Bem, aqui, né? Verifique se existe relação entre as duas variáveis, tá? Nós temos aí a altura e biomassa, e verifique se essa relação é positiva ou negativa. É a nossa atividade para a próxima aula. Vamos fazer aí na sequência. Assista no próximo vídeo a resolução dessa atividade. Fiquem todos bem, até a próxima aula.